Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que tudo esteja muito bem com vocês. Hoje vamos falar de orações subordinadas reduzidas, né? Então, é um tipo de oração interessante, ela é reduzida porque realmente ela é mais enxuta, né? Existem as orações desdobradas. O que são as orações desdobradas? São aquelas que nós já conhecemos, as orações subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas, as subordinadas adverbiais. Essas são as desdobradas, elas estão inteiras. E existem as reduzidas, que elas são reduzidas por quê? Porque geralmente ela não vai existir, por exemplo, uma conjunção e ela vai estar, e o verbo ele vai estar no seu formato nominal, né? Ele vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então vamos lá para alguns exemplos. Aqui de cara nós já temos um exemplo, pessoal. Eu vou até aumentar um pouquinho a letra aqui, né? O professor também já está numa idade que não enxerga muito bem. Então, olha só, pessoal, aqui em cima, né, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial, né? O animal fugiu quando percebeu a aproximação das pessoas. Então, eu tenho uma oração principal, eu tenho uma conjunção, né, que está ligando a segunda oração à primeira, e aí eu tenho um verbo conjugado e eu tenho a segunda funcionando como adverbial temporal da primeira. O animal fugiu quando percebeu a aproximação das pessoas, né? Aí, pessoal, quando a gente começa a estudar a reduzida, a gente vai perceber então que o quando percebeu ele vai virar ao perceber. Então há uma redução aqui, tá? Por que há uma redução? Porque eu estou eliminando a conjunção e aí eu estou pegando um verbo que estava conjugado em terceira pessoa, né? Ele percebeu, ele vai virar um verbo aqui sem conjugação, ele está no infinitivo, que é a forma nominal do verbo. Então, logo, eu falo o seguinte: o animal fugiu ao perceber a aproximação das pessoas. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida do que? De infinitivo. E a de cima, o animal fugiu quando percebeu a aproximação das pessoas. É o mesmo sentido, só que numa ela está desdobrada e na outra ela está no seu formato aqui de oração reduzida, tá? Mesma coisa aqui, pessoal. Se ali eu usei ao perceber, né? Aqui o animal fugiu, percebida a aproximação das pessoas. Ao invés de usar o verbo no infinitivo, eu usei o verbo no particípio. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, tá? Porque antes estava escrito assim: o animal fugiu quando percebeu a aproximação. Olha só. O animal fugiu quando percebeu a aproximação. Então, quando ele está no infinitivo, vira ao perceber a aproximação. Quando ele vai para o particípio, ele vira percebida a aproximação. E quando ele vai para o infinitivo, ele vira o seguinte: o animal fugiu percebendo a aproximação. Então, aqui eu tenho três tipos de orações, né? Ainda elas continuam sendo orações subordinadas adverbiais, temporais, só que na primeira ela está reduzida de infinitivo, a segunda ela tá reduzida de particípio e a terceira está reduzida de gerúndio, tá bom? Vou continuar numa próxima gravação.